Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Hello guys, bem-vindos a mais uma aula de inglês daquelas que vão fazer com que você
gabarite a sua prova de inglês para o seu concurso da ESA. E lembrando, para quem não me conhece ainda ou esqueceu do nome, tem gente que esquece o nome dos professores. Tá bom, né? Quem sou eu para exigir que lembre, já que não tem como a gente saber o nome de todo mundo que a gente dá aula. Sou o professor Renato Baggio e tenho um objetivo bastante simples, bastante desafiador e bastante claro, que é fazer você gabaritar a prova da ESA, que vale dizer, as nossas aulas estão num nível acima da prova, tá? Pelo menos do que foi feito até hoje, dentro das carreiras militares, a prova de inglês da ESA, ela é uma prova mais tranquila do que outras carreiras. Eu não disse que ela é fácil, porque todas as provas representam um desafio e o inglês vem ficando cada vez mais difícil para todas as carreiras, não só para militares, com o passar do tempo. Desde carreiras fiscais, carreiras policiais, carreiras militares, vem ficando muito mais difícil, tá? Mas a ESA ainda tem essa prerrogativa de ser uma prova que cobra menos do que as outras provas, ainda que a importância do inglês para a prova tenha crescido, né? Ela representa hoje o inglês 20% da sua prova. Não há como você ir mal na prova de inglês. A prova de inglês é o que define se você vai pegar essa vaga ou não, se você vai passar ou não. E hoje a gente vai falar de um tempo verbal específico que na nossa matriz, para ficar bem claro para você, principalmente você que não está familiarizado com o inglês, para ficar bem claro como é que é o uso. Mas eu não resisto em te passar uma informação maior, até porque eu quero que você vá fazendo essas pontes. Então, quando eu menciono alguma coisa que eu puxo do conteúdo da aula e você por um acaso esqueceu, mas já está contemplado na nossa matriz, isso vai acontecer agora logo no começo. Não hesite em dar um pause, parei, abro outra janela, vou lá naquela aula, reviso aquilo e volto para cá. Ao fazer essas conexões, você vai potencializar muito não só a aprendizagem da língua inglesa, como os elementos que compõem a estrutura da língua estão correlacionados. E isso ajuda no entendimento do todo, né, dessas engrenagens que compõem o idioma, tá bom? Então isso é muito importante, lembrando que sim, a prova da ESA ainda tem um viés gramatical muito pesado. Então, enquanto uma prova, por exemplo, para SpaceX, você vai ter um nível de interpretação, textos mais longos, uma prova que não vai só exigir somente assuntos gramaticais, mas também uma parte de interpretação, que quer dizer entender o que o texto está dizendo, a ESA ainda tem um viés um pouco mais pendendo para o lado gramatical. Então, nossas aulas estão muito focadas num êxito para você gabaritar a sua prova da ESA, tá? E olha só, a gente vai falar aqui sobre the future. E você nota que esse é um termo vago, né? O futuro, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? O futuro. De cara, existem várias maneiras de você se remeter ao futuro, tá? E veja, quando nós começamos a estudar alguns tempos verbais na nossa matriz de aulas, nós estudamos um Simple Present. E eu já disse, inclusive em encontros recentes, por exemplo, na aula que antecede essa aqui, né, se você está seguindo a ordem da matriz, eu disse o seguinte, você tem que parar de achar que um tempo verbal só indica uma coisa. Às vezes um tempo verbal vai indicar 2, 3, 4, até 5 coisas diferentes. Então, isso é uma mudança de paradigma na sua cabeça, certo? É uma mudança de como você olha para a língua. Não é o tempo verbal que vem empurrando goela abaixo o que a frase quer dizer. Ó, eu vou atuar sobre o verbo e você vai dizer isso. Não, não. Porque se o mesmo tempo verbal pode indicar várias coisas, como é o caso do Simple Present, ou você para para perceber que agora não é o tempo verbal que define o que a frase quer dizer, mas é o contexto, que é aquela ideia geral da frase, que vai atuar sobre o tempo verbal para indicar o que ele está falando naquela frase. Olha que interessante isso, vamos fazer um leve lembrete aqui. Quando nós estudamos o Simple Present, nós estudamos a estrutura do Simple Present. Como identificar que um verbo está no presente, lembra? Que ele é aquele carinha que com he, she, it tem S no verbo, que usa o auxiliar do e does, e que o verbo to be no presente pode ser am, is ou are. É esse cara. Mas o que me importa de verdade? Me importa lembrar agora com você que esse cara, mesmo um verbo estando com a estrutura, com a cara do Simple Present, ele pode indicar o quê? Ele pode indicar ações que se repetem. Lembra disso? A gente às vezes chama de ações frequentes. Ações que repetem, ações repetidas, não são necessariamente ações que estão acontecendo agora. Quando você diz, eu estudo inglês para o meu concurso toda semana, você pode estar conversando com um amigo, tá caminhando, tá voltando do supermercado, você fala, eu estudo inglês toda semana. E você não está estudando naquele momento, mas você usa um verbo no presente, eu estudo. Mas a gente viu também, olha lá, ó, que um verbo no Simple Present pode indicar um fato. Isso você pode voltar lá e revisar, acabei de falar no começo da aula, volte lá. Pode indicar um tipo de futuro, que é o futuro
programado. E por incrível que pareça, mas também é igual no português, nossa, por que eu escrevi em inglês aqui agora? Passado, vamos lá. Um verbo, ou seja, um verbo conjugado no tempo verbal do Simple Present pode indicar passado na mensagem que ele quer transmitir. Então veja, um tempo verbal com 4 usos distintos, que é o contexto da frase que vai determinar isso. Mas quando eu trago para você, olha, nós vamos falar de futuro, é muito vago. Você tinha que ter lembrado, e se você não lembrou não tem problema, porque meu papel é esse, ó, fecha aqui na telinha. Você tinha que ter lembrado que uma das formas de eu me referir ao futuro é através desse tempo verbal que vai indicar o futuro programado, que é o futuro que não depende da vontade da pessoa, e se você esqueceu disso e as explicações que eu dou para isso, basta você voltar aqui no Simple Present que está lá na sua matriz de aulas. Agora, o Present Continuous. O Present Continuous também é uma forma de indicar o futuro. Quando nós estudamos ele, nós primeiro vimos como é que é a carinha dele. Nós vimos como que eu monto uma frase com Present Continuous. Mas depois a gente passou por uma parte mais importante, que é o que ele quer dizer na frase. E, novamente, não é o tempo verbal que vem empurrando um único significado. Dependendo do contexto, o Present Continuous pode indicar ações em andamento. Tá? Para quem acha que vai esquecer o que eu quero dizer com isso, anote aí do ladinho. Ações em andamento são aquelas que realmente estão acontecendo agora. Quando você olha para mim e fala, poxa, nós estamos estudando. Isso é uma ação em andamento, porque está acontecendo. A gente chama de ações contínuas. Só que 99% das pessoas que ensinam isso, que ensinam, cara, essa é a dificuldade que eu tenho aqui. Muitos alunos vêm até nós, vêm até mim, vem até o AlphaCon com uma bagagem de inglês ou muito incompleta ou errada. Cara, ensina assim, ó, o Present Continuous não indica ações que se repetem, ele indica aquilo que está acontecendo agora. Pô, 2 erros. Primeiro que ele pode indicar algo que se repita, pode. Segundo que ele não só indica aquilo que está acontecendo. Então, cara, eu preciso que você tem que se despir do que você já sabia de inglês, abrir a tua mente e permitir que eu coloque a coisa correta dentro da sua cabeça, até porque eu trabalho com esse troço há 30 anos. Você não é tão velho assim, você que pensa. Eu já tô na metade da minha vida, eu não é? Qual que é a média, né? 50 ali? Então... Cara, eu trabalho com esse troço há 30 anos. É claro que eu só fui atingir esse grau de especialidade com o tempo. Para concursos públicos, há 20 anos que eu mexo com isso. Então, eu preciso que você entenda que sim, eu vou fazer você gabaritar a prova e o que eu estou te falando é verdade. O Present Continuous não indica só o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Ele pode indicar, por exemplo, né, ações temporárias. O que eu vou entender como ações temporárias? Ué, são aquelas ações que têm um prazo para acabar. Quando eu digo assim para você, ó, quando você fala para alguém, estou me preparando para a ESA este semestre, não significa necessariamente que você está se preparando naquele momento. Como eu disse, você pode estar voltando do mercado, conversando com alguém que você não via faz tempo, e aí, velho, que você conta de novo? Ah, estou me preparando para a ESA. Quando você diz que está se preparando para a ESA, você não está naquele momento. Porra, naquele momento você está caminhando com o teu amigo, caminhando com o teu colega. Então veja, ele vai... Agora, o que quer dizer? Estou me preparando para a ESA este semestre. Significa que quando esse semestre acabar, a sua preparação acaba e você está aprovado. Amém? Então vem comigo, olha só, tá? Quando eu falo amém, né, o pessoal fala, pô, você sabia que amém significa que assim seja? Então quando você responde amém, você está, né, validando aquilo, que assim seja, professor, que eu passe. Olha a próxima. Por incrível que pareça, tá? O Present Continuous pode indicar ações futuras. Então ele também indica futuro, assim como o Simple Present. Só que no Simple Present é futuro programado. Aqui é futuro planejado. E a gente já viu isso, na verdade, tá? A gente já viu isso daqui. O Present Continuous também pode indicar ações que se repetem, sim. Quando você fala que você está sempre estudando, que o teu carro está sempre quebrando, que os seus pais estão sempre elogiando você, pronto, isso é uma ação que se repete. Que baboseira é essa que disseram que Present Continuous não indica ações que se repetem? E por incrível que pareça, não me pergunte nada sobre isso agora. Não me pergunte, não pergunte. Como assim pode indicar o passado? Eu arrisco dizer que mais de 99%, só não é 100% porque existe uma parcela muito pequena que conhece isso. Mais de 99% dos professores de inglês desse país não sabem que o Present Continuous pode indicar passado. Pois é, cara.
Mas isso aqui é num nível tão aprofundado que eu falei para você, nem me pergunte porque não vai cair na sua prova, não vai cair, tá? Não vai. Tô afirmando isso porque não tem como, é um outro patamar isso aqui, tá? Agora, de qualquer forma, eu tô aqui para te dizer que isso existe, tá? Mas o que é a grande sacada? É você, quando olha para o que eu tô falando aqui, ó, de futuro, muita gente só lembra do tal do will, né? Ah, futuro é will. Parou, hein? Ó, eu tenho um tempo verbal que pode indicar futuro, eu tenho outro. Mas isso a gente já viu, é uma pequena revisão. Agora nós vamos nos aprofundar, ó, no que... Bom, aqui está só mencionando, fazendo uma pequena revisão, né? O que é o futuro programado? Futuro programado, vou repetir aqui do ladinho, é aquele futuro que não depende da vontade da pessoa, tá? E quando eu digo que ele não depende da vontade, tem gente que diz assim, isso é muito subjetivo. Queridos, estamos estudando inglês, que é uma língua. Tem coisa mais subjetiva do que linguagem. Nunca aconteceu de você querer dizer algo para alguém e a pessoa não entendeu o que você quis dizer? Então o que acontece? É muito subjetivo, né? Às vezes a pessoa não entendeu. Agora, segundo a publicidade e propaganda, que é a minha primeira faculdade, né? Primeiro eu fiz publicidade e propaganda, depois letras, depois direito, sempre, quando alguém não entende o que você falou, a culpa é tua. A responsabilidade é sempre de quem fala, não de quem ouve. Como assim, professor? Ah, mas se a pessoa for burra, você tem que ajustar o teu discurso para se comunicar com ela. Eu estou te falando de acordo com a visão da comunicação social, né? Que é essa ciência que estuda como as pessoas se comunicam, tá? Então, a publicidade, o marketing, estão dentro de um ramo maior chamado comunicação social. A responsabilidade da mensagem é de quem comunica, não é de quem ouve. Se você sabe qual é o teu público, você vai saber como se comunicar com ele. Agora vem comigo. No inglês, só para validar o que eu estou dizendo aqui entre parênteses, como assim não depende? No inglês, isso aqui é chamado de, vou pôr aqui o nome em inglês aqui do lado, ó, scheduled future. Esse cara é chamado de scheduled future, que traduzido ao pé da letra significa futuro programado, ou seja, aquele que faz parte de um calendário, aquele que faz parte de um horário, de uma grade de eventos, alguma coisa que não depende da tua vontade. Olha esse exemplo. The plane leaves at 10, don't be late. O avião parte às 10. Primeira coisa que tem que ficar claro é que quando eu digo que o avião parte às 10, ele não partiu ainda. Então a ideia é de futuro, mas o verbo está conjugado na forma do presente. Ó, não se atrase. Ah, mas e se eu me atrasar? Não vão esperar, queridão, não vão, porque eu já passei por isso. Eu passei por isso uma vez, tendo que sair, era isso, eu tinha ido até a sede do Alfacom para fazer uma gravação e fazer alguns eventos e tal, e aí na hora de voltar para minha cidade, que é aqui Curitiba, a gente tinha que pegar um voo em Foz. Tá bom, pega um carro, sai de Foz, sai de Cascavel, vai até Foz, um acidente na estrada. Eu e um outro professor, cara, foi tão esquisito porque a gente chegou tão em cima da hora que assim, ninguém verificou nada nosso. Os funcionários do aeroporto, eu não sei se alguém do Alfacom avisou, eu acho que alguém avisou, cara, porque tinha gente esperando na entrada do aeroporto, o aeroporto vazio, a galera só assim, ó, corre, 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 e a gente correndo com as malas, cara. E entramos direto no avião que tava para sair, cara. A gente chegou em cima da hora, não é que eles ficaram esperando, não. Eles só tiraram a burocracia de ter que verificar tudo que era nosso, talvez porque, né, o Alfacom ligou e falou, ó, essa galera é do bem, deixa entrar no voo. E a gente entrou direto. Mas foi uma loucura, correria, tá? Então não tem essa de esperar, não. Ó, the lecture starts at 2. A palestra começa às 2. Quando eu digo que a palestra começa, o verbo está no presente, tanto que eu reconheço a regra do S. Mas não começou ainda. Então é isso, esse tipo de coisa que é muito interessante, é isso que a gente chama de interpretação na hora da prova. Interpretar não é você tirar as suas conclusões. Ah, eu interpretei. Interpretar é perceber como cada estrutura dentro da língua permite que cada mensagem seja de um jeito. Um simple present, das 4 coisas que eu te falei, pode indicar futuro, né? Agora vamos lá. E o present continuous? Ele pode indicar, só que daí são ações planejadas. Oi, qual que é a diferença entre programado, ó, e planejado? É que planejado tem um caráter pessoal. Não foi à toa que eu coloquei aqui, ó, que esse primeiro não depende da vontade da pessoa. Então esse aqui eu vou pôr aqui do lado, que ele, esse tempo verbal indica o futuro que depende da vontade da pessoa. Por isso que no inglês ele é chamado de personal arrangements, arranjos pessoais. Queridos, eu estou trazendo esses nomes aqui de como é ensinado lá fora do país para validar o que eu estou te dizendo. É lá fora, quando os caras estão aprendendo inglês, ué, você não é falante de português e estuda português? Eles são falantes de inglês e estudam inglês. Eles aprendem assim, que o simple present indica o futuro
programado, scheduled future, e que o present continuous indica o arranged future. O que é um arranjo pessoal? Olha aqui, ó, pessoal, caráter personalíssimo, depende de você, tá bom? Essa que é a diferença entre os dois. E esse cara aqui é muito usado para isso. O present continuous é muito usado para indicar futuro, é um uso para você que gosta de falar inglês bem moderno, bem arrojado, bem descolado mesmo, tá? Vamos lá, ó. Steve is getting married next month. Que eu não vou traduzir que o Steve está se casando. Não! A tradução é o Steve se casará no mês que vem. A expressão de tempo, que a gente chama de advérbio de tempo, mês que vem, é que denota futuro. E aí eu faço um ajuste na tradução. Se você ainda, depois de todos os surtos que eu tenho aqui em cada aula, tem mania de tradução ao pé da letra, criatura. Olha aqui! Olha aqui! Parou, hein? Não, você pega o contexto e faz uma tradução ajustada. Beleza, vamos embora. Então isso é só uma revisão. Agora, o futuro propriamente dito. Então eu estava falando de dois tempos verbais que indicam o futuro. Mas o futuro propriamente dito está aqui, ó. É um tal de simple future e um tal de going to future. Para quem não lembra, esse simple future é um tal de will. E a gente vai falar dele na nossa próxima aula. Hoje nós vamos focar no tal do going to, que o primeiro ponto é você parar de querer traduzir ao pé da letra de novo. Esse cara aqui não é, eu preciso que você olhe para ele, para esse cara aqui, ó, como se fosse um will. Em que sentido? Olha aqui para mim. Eu preciso que você pegue o going to e olhe para ele como se fosse uma única palavra, um único bloco de linguagem. A gente chama de chunk of language, um único bloco sem tradução, que vai ser acompanhado de um outro verbo e vai empurrar esse outro verbo aqui para o futuro. É isso, louco. A maneira mais certa de você olhar para esse cara é você não traduzir. Ah, mas tem o go ali que é o verbo ir. Me irrita. Eu tô te falando certo, da perspectiva correta de você olhar para essa parte do idioma, tá? É assim, ó. O going to... Por que o meu medo é... Fecha aqui na telinha. Olha só. O meu medo é o cara pegar e enxergar esse go ali dentro, que é do verbo ir. Daí ele associa com o português que a gente diz que vai fazer alguma coisa. Ah, eu vou estudar, eu vou viajar, eu vou. Parou com essa porcaria! Olha aqui, ó. Se você fizer isso, você está sujeito ao erro. Porque esse going não é do verbo ir, porque o verbo go no inglês indica deslocamento. Esse going to, você vai enxergar ele como uma partícula indissolúvel, ou seja, eu não posso separar ele do to, não posso. Se eu estiver falando de futuro, criatura. Se eu estiver falando de futuro, esse going to é um bloco só. Imagine que vem preso. E ele vai ser usado como? Na frente dele eu vou usar o verbo to be, que poderá ser um desses três. Daí vem ele que empurra quem vem depois para o futuro. E esse verbo aqui está na forma básica. Significa que neste verbo eu não posso pôr S, eu não posso pôr ING, eu não posso porcaria nenhuma. Então estruturalmente ele é muito tranquilo. Tô brabo aqui, né? Não, mas eu não tô brabo, gente, só tô enfatizando para você, tá? Estruturalmente esse cara aqui é muito tranquilo, por quê? Ó, vem comigo. Porque agora eu tenho uma estrutura formada por 1, 2, 3 verbos. Só que a gente já sabe das nossas aulas que toda estrutura verbal formada por 3 verbos, 2 ou mais, na verdade, eu só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. Então olha que massa. Vai ser o verbo to be, que é um desses 3, que vai definir se a frase é afirmativa, negativa ou pergunta. Mas o mais importante é você não fazer aquela comparação com o português de que você vai fazer alguma coisa. Porque você aprendeu a usar o futuro no português, você só não usa. Não é eu vou estudar, é eu estudarei. Ah, mas ninguém fala assim. Tudo bem, mas a gente não está falando de como as pessoas falam, a gente está falando de fazer uma prova. Porque daí a galera vem na onda do vou, né? Vou estudar, vou comer, daí fala aquele doloroso no tímpano. Ah, eu vou ir. Porra, que vou ir, louco? Eu vou. Que eu vou ir? Tipo, eu vou ao quadrado, então. Eu vou ir 2 vezes. Não, eu vou, tá? Então veja, eu estudarei, eu farei, eu irei, né? Só que tudo bem, ninguém fala assim. Mas saiba que quando você fala que vai fazer alguma coisa, esse vai não é o verbo ir, tá? Então não é o verbo go no inglês. Acho que ficou claro. Agora vem comigo aqui, ó. Estrutura desse cara, então, foi o que eu acabei de dizer, tá bom? Ele sempre vai ser formado pelo verbo to be antes dele, tá aqui, ó. E depois dele o verbo na forma básica. Então tá aqui o going to, inseparável, mais o verbo to be na frente dele e o verbo principal. Gente, o verbo principal sempre é o último de uma sequência. Ó, 1,
2, 3. O verbo principal sempre é o último de uma sequência. Então eu sei que esse cara é o principal porque ele é o último. Ah, mas e aquela coisa do conceito do verbo principal? Ah, é que o verbo principal carrega a mensagem da frase. Mas o que eu quero te mostrar aqui com relação à estrutura, tá? Ó, com relação à estrutura, é que eu só vou mexer no primeiro para fazer negativa e pergunta. É só o primeiro que passa para frente, tá? Então a tradução dessa frase aqui é, agora eu preciso apagar. Ele estudará para a prova. Tio Rê, mas eu não posso assim só num caráter, né, coloquial, né, de fala, dizer que ele vai estudar? Pode. Você pode traduzir como ele vai estudar, contanto que você saiba que isso aqui não é o verbo ir, tá bom? Beleza. Na negativa, he isn't going to study for the test, ele não estudará para a prova. E para fazer pergunta, só o primeiro, 1, 2, 3, só o primeiro passa para frente, tá? Quando eu tenho uma pergunta que começa diretamente com o verbo auxiliar, ou nesse caso aqui com o verbo to be, né, que faz papel de auxiliar, essa é uma pergunta de sim ou não, yes or no. Então, ele estudará para a prova? Yes ou no. Mas toda pergunta básica, ela cria uma pergunta complexa com a mesma estrutura, só apenas colocando um pronome interrogativo na frente. Então eu posso perguntar por que ele estudará para a prova, quando ele estudará para a prova, onde ele estudará para a prova e como, tá bom? Essa é a parte da estrutura que é muito fácil. Agora eu vou tentar deixar o mais claro possível antes de entrar nos usos. Você não pode, você que ainda tem esse resquício de mania de tradução ao pé da letra, porque na verdade você não está só me irritando, você está se prejudicando. Você não pode olhar para essa frase e pensar o seguinte, vem comigo. Ah, verbo to be, ser ou estar. Ele está. Ah, ing é o que está acontecendo, né? Então, ele está indo. Indo estudar, porque o to é infinitivo. Faz com que o verbo termine no infinitivo. Ele está indo estudar para a prova. Não! Porra, não! Eu não falei que quando você tiver essa estrutura, to be, going to e verbo é futuro. Decore isso agora. Por isso que eu tenho medo da tradução ao pé da letra. Tá, mas então se essa frase não é ele está indo, né, estudar, como é que eu digo que o cara está indo, que ele está se deslocando? Vem comigo. Eu não falei aqui, eu falei bem aqui, Você vai olhar para esse, eu falei bem aqui, Você vai olhar para esse going to como uma partícula indissolúvel, ele não se separa. Quando esse going to não se separa, o going não se separa do to. O going vem junto com o to. E ele tem, antes dele o verbo to be, depois dele um verbo na forma básica, isto é futuro. Ah, então significa que se eu quebrar esse cara aqui no meio, deixa de ser futuro? Sim, criatura, sim, quer ver? Se eu pegar essa frase aqui, mas eu não quero dizer ele estudará para a prova. Eu quero dizer o seguinte, vem comigo. Estou conversando numa rodinha. Você está conversando com alguém e a pessoa sai andando. E eu fico assustado, falo, meu Deus, falei alguma coisa, ofendeu? O que a pessoa está saindo aqui do nada? Nem deu tchau, saiu andando. Né? Aí eu falo, para onde que essa pessoa está indo? E aí você quer me dizer assim, não, professor, essa pessoa está indo estudar, ela está se deslocando. Daí eu quero falar da ação que está acontecendo agora, me referir de fato ao deslocamento, e não ao que ela fará futuro. Aí eu vou fazer o seguinte, se eu quiser dizer que ele está indo estudar, eu vou pegar essa mesma estrutura, tá? Olha como faz sentido o que eu quero te dizer, tá? Se eu deixar esse going to aqui junto, é futuro. Então eu quebro isso aqui, aqui no meio dele, bem aqui no meio, eu coloco o lugar para onde a pessoa está indo. Por exemplo, home, para casa. Daí se eu disser, he is going home to study, agora você pode traduzir, né? Vem seguindo a seta aqui, vem seguindo o caminho, tá? Vai seguindo o caminho. Ele está indo para casa estudar. Daí essa frase indica deslocamento. Mas daí eu quebrei a estrutura que caracteriza o futuro com going to. Legal? Porra, não tem erro, tá, gente? Não tem erro. E para que serve esse going to, então? Se o simple present indica o futuro que não depende da vontade da pessoa. Revisamos isso no começo. Se o present continuous indica o futuro que depende da vontade da pessoa. E o going to? Going to, anota aí macetinho do lado, macetinho. Going to tem um grau de certeza. Um que, não é uma certeza plena, mas é um grau de certeza. Ah, então posso entender que o going to... Esse cara que a gente está estudando tem um grau de certeza, então o will, que a gente vai ver ainda na aula que vem, tem um grau de incerteza? Pode. Anota isso aí. Então vem comigo, queridos, olha só. Usos para o going to que vão estar mais ou menos permeando este grau de certeza. O going to é usado para descrever planos.
Você concorda que quando você planeja alguma coisa, tem um quê de certeza? Pronto, tá aí, ó. He's going to travel on the weekend. Ele viajará no final de semana. Você pode traduzir como ele vai viajar, contanto que você entenda que esse vai não é deslocamento, tá? Prever o futuro com base numa evidência do presente. Quando você tem uma evidência agora de que alguma coisa vai acontecer, essa evidência torna a coisa forte. Grau de certeza. Eu olho para o céu. Tudo tá escuro, começa a trovejar e começa a ventar. Eu falo, pô, vai chover. Mas nem sempre quando isso acontece chove. Pois é, mas você não concorda que eu tenho no presente uma evidência forte de que algo poderá acontecer, né? Eu tenho trovão, eu tenho o céu ficou todo escuro, eu tenho vento. É um indício, é uma evidência. Então, quando eu tenho uma evidência forte hoje de que algo vai acontecer, eu vou contar que esse algo vai acontecer com o going to por causa desse grau de certeza. Trouxe 2 exemplos para você. Look at the sky, it's going to rain. Ó, olhe para o céu, vai chover, no nosso popular, né? Vai chover, choverá. Agora você vê uma mulher com uma barrigona grande, uma gestante. Poxa, as chances que ela está com uma barriga muito grande, ela deve estar no final da gestação, a chance é muito grande de que ela vai ter o bebê. Então eu digo, they are going to have another baby. Ó, eles terão outro bebê. Por quê? Porque eu vejo a barriga da mulher, eu vejo a evidência hoje no presente de que algo vai acontecer. Infelizmente e tristemente, às vezes, encaminhando em final de gestação, pode acontecer alguma fatalidade em que a mãe perca o bebê, né? Por exemplo, o cordão umbilical enrola no pescocinho por causa do movimento da criança e, né, pode apertar a tal ponto de causar uma morte cerebral. Não, isso já aconteceu, né? E não muito raro. Então é muito complicado. Mas bate aí na madeira, a gente deseja que todas as mamães tenham a sua gestação, se foi uma gestação que não foi fruto de um abuso, né? Você entende o que eu quero dizer? Que ela seja uma gestação super, né, que ande tudo bem, tá? E queridos, olha aqui, ó. Se eu tenho uma ação futura de algo que já começou a acontecer, ou que está para acontecer, você concorda que algo que está para acontecer ou já começou a acontecer também tem um grau de certeza? É por isso que eu estou usando going to em tudo, ó. Look out, the dog is going to escape. Cuidado, o cachorro vai escapar, o cachorro escapará. Provavelmente nesse contexto aqui, ou esse cachorro, né, achou um jeito de escapar, ou isso já começou a acontecer. Sei lá, ele achou uma brecha na grade, já passou o tronco dele, passou o tronco, que é a parte mais larga do cachorro, vai passar o restante, né, normalmente, né, menos que ele tenha um barrigão muito grande. Aí, mas entende o que eu quero dizer? É aquele tipo de futuro que já começou a acontecer, daí também o grau de certeza. Então, sim, é válido dizer, ó, vou até escrever aqui em cima, que o going to está sempre representando esse grau de certeza, tá? E é isso, a gente fica com isso aqui por hoje, que são as 3 situações clássicas do uso do going to, sempre apontando para você aquele cuidado de você não cair em tentação de traduzir as palavras isoladamente, tá? Isso não vale só para o going to, isso vale para vários aspectos da língua inglesa, e se você vem me acompanhando aqui, você já está desenvolvendo essa tua habilidade de ajustar a tradução. Legal? Ficamos por aqui, não deixe muito tempo para ver a próxima aula, porque é um assunto que é correlato, é a continuidade do assunto de futuro, e eu te faço uma recomendação, deixar muito tempo passar para você tomar um conteúdo, você perde o fio da meada. Por que está dividido assim? Para você ter bem explicadinho como funciona cada um deles e de maneira bem aprofundada, para que cada um serve. Mas veja, aqui já vamos explicar, né, o que é o ideal para a sua prova. Então, nós já estudamos o tal do going to, que indica uma série de situações específicas, mas se fosse para transformar no macetinho, anota aí, o going to trata de planos no futuro, portanto um grau de certeza. E hoje nós vamos estudar o tal do will e o shall. Pois é, bem legal esse cara, hein? Não são todas as matrizes que tem ele, nós vamos colocar aqui para você. E o will, via de regra, ele trata com uma intenção no futuro, portanto, um grau de incerteza. Pegou? Aula passada, going to, grau de certeza. Hoje, aula de hoje, will, grau de incerteza. Mas existem os casos específicos. De qualquer forma, a gente vai revisar aqui também outros tempos verbais que podem indicar o futuro, até porque é igualzinho no português, mas o mais importante para efeitos de ESA. Então você que vai fazer ESA. Ela sim. Embora eu tenha lá pontuado todos os casos do uso do will e do going to, e você tem uma vontade muito grande de decorar isso, afinal de contas você quer passar, a prova de inglês é mais voltada para a estrutura da língua, estrutura normativa. Portanto, a tua prova deve cobrar mais como as coisas são montadas
né, a parte da estrutura da língua, do que casos mais subjetivos, do que cada um quer indicar, que mensagem quer transmitir. É importante que você saiba, mas você tem que ter o foco correto para a sua prova. E a sua prova gosta de estrutura, saber se uma frase está montada de maneira correta. Por exemplo, na nossa aula passada, o going to. Você tem que lembrar que antes do going to vem o verbo to be, em que forma ele está, am, is, are, que depois dele você vai ter que colocar, depois do going to, um verbo na forma básica e saber fazer essas frases na afirmativa, negativa e interrogativa. É isso, a sua prova cobra muito saber se a estrutura da frase está correta, mais do que o que a frase quer transmitir. Não deixe isso de lado, mas foque mais na questão da estrutura da língua, certo? E a gente vai ver isso agora, vem comigo, olha só, retomando coisas que a gente já viu porque faz parte, você tem que relembrar, quando a gente fala de futuro, a gente já falou na aula passada de going to, certo? Mas antes de falarmos de going to, a gente viu que o simple present e o present continuous podem indicar futuro. Isso aqui é muito legal, porque é igual no português, é igualzinho no português. Então, vamos relembrar? Eu tô aqui para te relembrar, mas vale lembrar você também que, puxa vida, eu tô meio esquecido desse tempo verbal. O tio Rê tá me ajudando aqui a lembrar que ele indica futuro, mas o que mais que ele indica, você pode e deve, a qualquer momento, parar, voltar nele, é por isso que a matriz de aulas é gravada, e relembrar. Ah, professor, mas aqui, ó, eu tô querendo relembrar outros casos do simple present, bem no meio da aula de futuro, você recomenda? Lógico. Porque, ó, tu tá com uma curiosidade aqui, um comichão. Vamos supor, tá? Puxa vida, o que simple present indica mesmo? Quais são os outros casos? Se você não resolver isso agora, tu não vai conseguir produzir nessa aula. A qualquer momento que tu tiver uma curiosidade, que você tiver uma vontade de saber alguma coisa, e você quer voltar, mesmo que você esteja no meio do outro assunto, pare e volte, porque não sanar essa curiosidade, essa dúvida, atrapalha no andamento do estudo. Tá certo? Essa é a minha recomendação, é para isso que as aulas são gravadas, para você voltar nelas o quanto você quiser, e é por isso que você tem material de apoio. Tá legal? Mas nós vamos aqui nos focar no uso do simple present para indicar o futuro. E aí olha só que lindo, olha que lindo, deixa eu apagar tudo aqui, ó, vem comigo. O simple present, ele vai indicar o futuro programado, que no inglês é chamado de scheduled future, que o britânico chama de scheduled future. O que é o futuro programado? É aquele que não depende da vontade da pessoa. Ah, tio Rê, mas isso é muito subjetivo. Sim, né, queridão? Nós estamos falando de idioma, de língua. Tem coisa mais subjetiva do que linguagem. Então, sim, pode ir com fé nisso. Simple present indica o futuro programado, que é aquele futuro de algum evento, de algum horário marcado, né? Início de show, inauguração de algum estabelecimento, saída do horário do ônibus, do avião, etc. Esses eventos não dependem da sua vontade. Então a gente vai tratar deles quando a gente quer se referir a algo no futuro usando o simple present. Igualzinho a gente já faz no português. Nós já usamos verbos conjugados no presente para dar a ideia de futuro quando a gente fala, por exemplo, para alguém, olha, não se atrase, a aula começa, a aula começa às 9, o verbo começa está no futuro, mas quando eu digo não se atrase, a aula começa às 9, não começou ainda. Bom, o que mais que a gente viu? Nós vimos que o present continuous, que é aquele carinha que tem o ing, lembra? Ele também pode indicar o futuro, né? Agora aqui a gente vai chamar de futuro planejado. E o que é o futuro planejado? E o termo parece muito com programado. Futuro planejado é aquele futuro que, ó, se esse aqui não depende da vontade da pessoa, esse aqui depende. Ah, mas isso é muito subjetivo. Não vou falar de novo, hein? Estamos tratando de idioma, é uma parada subjetiva mesmo. Mas como é que eles ensinam isso lá fora do país? Como é que eles ensinam isso para os seus nativos falantes de inglês? Assim como a gente é nativo falante da língua portuguesa e estuda português, qualquer nativo falante de qualquer idioma estuda o próprio idioma, tá? Eles tratam assim, ó, como personal arrangement. Aí não tem como você duvidar de mim, né? Arranjos pessoais são de ordem personalíssima, portanto dependem da vontade da pessoa. Legal? E isso é só uma revisão, é claro que a gente já falou disso na aula passada. Na aula passada a gente inclusive trouxe exemplos e você pode voltar nesses tempos verbais na sua matriz para revisar também. Agora vem comigo, vamos dar andamento. Aula de hoje, vamos dar uma olhadinha nesses dois caras aqui, no shall e no will, começando por este aqui, ó, que eu já fiz o contraste no início da aula, né? Bom, o que é que eu te disse? Já vou transformar em macetinho aqui para você, para quem gosta desse tipo de coisa. Não é 100%,
mas ajuda. Nós vimos que o going to, que é o da aula passada, hein? Não perde o foco. Ele era seguido de um verbo na forma básica, significa que eu não posso mexer nesse verbo aqui, e antes dele eu tinha que usar o verbo to be, que era o am, is e are. Pronto. Nasceu uma estrutura verbal que necessariamente vai ser formada por 3 verbos, e eu só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. Lindo. Agora vamos lá. Que tipo de futuro ele indica, apesar dele ter lá os seus 3 casos pontuais? Ele vai indicar um grau de certeza. Vou pôr aqui, ó, um grau de certeza. Por quê? Porque ele normalmente indica planos. Cara, olha aqui para mim um pouquinho. Quando você vai para a internet tentar buscar lá, todo mundo é meio dono do assunto na internet, né? Meu Deus, como tem gente inteligente na internet falando um monte de besteira. Tô sendo irônico, lógico, né? Se fala um monte de besteira, não é inteligente. Ó, é que é terra de ninguém, né? Cada um fala o que quiser na internet e acredita quem quer. Tem muita gente que faz assim, né? Você vai procurar lá, quer procurar conhecimento, tá certo? A internet é uma boa fonte de conhecimento se você é um bom explorador desse conhecimento. Diferenças entre will e going to. Cara do céu, se você vai para a internet buscar diferenças entre will e going to e vai acessando as primeiras opções que o Google te oferece, você fica louco. Você fala, caraca, meu, é muita coisa. Pois é. Então, o que eu tô te passando aqui, veja, eu já fiz essa peneira. Eu fui atrás dos nomes, dos maiores nomes da gramática da língua inglesa e trouxe compilado para você aquilo que é de comum acordo deles. Ou seja, tem lá um monte de gramático bom, sei lá, Raymond Murphy, Michael Swan, esses caras, né? Jack C. Richards, pega esses caras. No que eles concordam com relação ao uso do will e do going to? Eu fiz esse compilado, eu fiz esse resumo para você. Então já trouxe pronto. Você quer lá ficar batendo cabeça, perdendo tempo? Pode. Eu já tive essa iniciativa de filtrar o que os maiores nomes da gramática da língua inglesa, né, o que eles acham e no que eles concordam e trouxe aqui para você. Porque realmente, quando você entra nessa história de achar a diferença de will e going to, você quase fica maluco. É muita gente falando muita coisa e algumas destoam. Aí uns falam uma coisa que era do uso do outro e você fica maluco, você fala para onde que eu vou. Então aqui eu tive esse trabalho, esse cuidado de trazer pronto para você, tá? E aí o que eu tô fazendo aqui é transformando num macetinho que vai ajudar, ele não resolve a parada, mas ele vai ajudar ali na casa dos 85%, 90%. Então, quase todas as situações, olha lá, ó, do uso do going to, vão trazer um grau de certeza naquilo que eles estão usando, tá? No futuro. E o will é muito fácil de usar, né? Tá aqui embaixo a formulazinha dele, ó. Você vai colocar um verbo depois dele, também na forma básica. O que eu quero dizer com basic form? Quer dizer que eu não posso mexer no verbo que vem depois do will, assim como eu não posso mexer no verbo que vem depois do going to. Não posso. Só que esse carinha aqui tem um grau de... Bem, aquilo que eu falei no começo da aula, né? Como ele trabalha com intenção no futuro, ele vai ter um grau de incerteza. É um macetinho que vai ajudar a nortear um pouquinho o teu estudo, tá? Mas é claro que a gente vai ir a fundo nele. Então dá uma olhadinha. Para a gente usar ele, basta a gente pegar esse auxiliar que não tem tradução de nada. Esse cara não é o verbo ir, pelo amor de Deus. Eu sei que você fala no português, eu vou estudar, eu vou viajar, eu vou passar. Parou com esse vou. Esse will, o que ele é? Nada. Na verdade mesmo, ele é verbo modal. Vamos relembrar isso aqui. O will é verbo modal. Só que como ele só faz uma coisa, ele empurra quem está do lado dele, ou ele empurra o verbo ao qual ele se refere para o futuro, a gente tira ele lá, né, do grupo dos verbos modais e estuda como futuro. Mas a grande verdade, vai levar isso para tua prova. A grande verdade, olha lá, ó, é que o will, ele é um modal verb, ele é um verbo modal. Ele faz parte, quer que eu te ajude a te lembrar? Da mesma categoria do can, do could, do may, do might, do must, do should, etc. Ele deveria estar junto daquela listinha. Ah, tio Rê, mas por que a gente não estudou ele lá dentro? Bom, quando a gente estudou na minha matriz desses caras, eu mencionei. Mas a gente não estuda ele lá dentro porque ele só faz uma coisa. O can fazia um monte de coisa. O can indica permissão, habilidade, possibilidade, proibição. Pois é, mas o will só indica futuro. Então é normal que no estudo da língua inglesa a gente tire ele de lá e jogue aqui. Mas eu estou te falando que ele é um verbo modal. Leve isso para a prova, tá? E cara, é muito fácil de usar ele, pelo amor de Deus. Tu pega o will. Nunca pode mexer nele. No máximo, como ele é um auxiliar, né, como ele é um verbo modal, ele vai poder ir para negativa. Já vou me antecipar aqui, ó. Negativo de will, que é quando você soma will com not, nasce esse cara aqui, ó, won't, tá? E sempre depois dele, do will ou do won't, você vai usar um verbo aqui na forma básica. Acabou. Olha como fica fácil.
Olha como fica fácil, olha os exemplos. Na afirmativa, uso o auxiliar na afirmativa. John will study hard to pass. Então, o John estudará muito para passar. Ah, mas tio, eu não posso dizer que ele vai estudar? Deus, Carol. Pode. No popularzão você pode dizer. Aliás, no popularzão você pode falar o que você quiser. Mas eu só quero que você entenda que na prova, esse will de vai fazer não é ir a algum lugar. O ir a algum lugar, no inglês, ele é um verbo que indica deslocamento. Tá? Então, eu já vi gente traduzir errado e dizer assim, eu vou estudar, I go study. Não, velho, go é deslocamento. É por isso que eu não gosto de tradução assim, tá? De tradução literal, de querer achar. Então, o will, o certo é, ele não tem tradução, mas ele flexiona o verbo dele para o futuro. Porque o brasileiro tem umas manias de falar algumas coisas que, traduzido literalmente para o inglês, não faz sentido. Por exemplo, né? Você anda a cavalo. Ah, eu quero andar a cavalo, né? Pois é, só que andar no inglês é walk. E no inglês não é walk the horse, tá? É ride the horse. Então, por que eu abomino tanto tradução ao pé da letra? Porque ela te leva ao erro, né? Quando as línguas surgiram, cada uma surgiu num lugar diferente, num contexto diferente, num momento diferente. O inglês nem é uma língua tão velha assim, para pensar. O inglês é uma língua que surgiu dos povos que invadiram o que hoje é a Inglaterra. Por isso que a gente fala que é uma língua anglo-saxã. Por quê? Porque quem invadiu a Inglaterra? Os anglos, jutos, saxões, é isso, tá? Então, dá para traduzir direto para o português? Não dá. Quando isso é possível, eu te mostro. Até porque o inglês também tem uma derivaçãozinha lá do latim, né? Puxa alguma coisa das línguas germânicas. Então, a gente também tem um pouco disso, acaba coincidindo. Tá? Bom, vamos lá. Então a melhor tradução para essa frase aqui é: o John estudará. Se você quer estudar como vai estudar muito, saiba que é só uma maneira popular de traduzir. Na negativa, veja só, eu tenho uma estrutura verbal formada por dois verbos, só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. Eu passei o curso inteiro falando isso, não é possível que você tenha esquecido. Então, o exemplo aqui é outro, né? I won't go out on the weekend because I have to study. Eu não sairei no final de semana porque eu tenho que estudar. Tomara que isso seja verdade para você. Você vai poder sair depois que você passar. E aqui eu tenho uma expressãozinha que é no final de semana, usando o inglês americano, que fala on the weekend. O britânico vai pegar isso aqui e vai dizer at, tá? At the weekend. Tudo bem? Então, enfim, só curiosidades para você, porque cai preposição na prova. E a parte interrogativa você vai pegar somente o auxiliar e vai passar para frente, que pode ser uma pergunta afirmativa ou uma pergunta negativa. Existe pergunta com won't. Você pode fazer pergunta negativa. Aqui eu fiz uma pergunta afirmativa. Will she finish the report? Vamos trocar aqui, né? Saiu uma mistura de frases aqui, ó. Ela terminará o relatório? Will she finish the report? Yes, she will. No, she won't. Sim, ela terminará. Não, ela não terminará. Tá bom? Então eu posso usar separado assim na negativa, eu posso usar a forma contraída. Agora, quando é que eu uso mais a forma separada e quando que eu uso a forma contraída? Normalmente eu vou separar esse not aqui, ó, quando eu quiser dar ênfase na negação, tá? Dar ênfase. Aí você acaba usando esse cara, tá bom? E aí, olha só, usos. Finalmente chegamos nos usos desse cara. Para que ele serve? Lembrando do macetinho que eu passei anteriormente, não é verdade? Que o going to trabalha mais na esfera da certeza. Então o will vai trabalhar mais na esfera da incerteza. Agora, olha o que eu vou te dizer. Ele possui casos específicos. Aquele macetinho não é infalível. Ele só dá conta de grande parte dos casos. Você vai ver aqui, ó, que tem uma situação em que o will, ele dá até um certo grau de certeza, porque ele fala de eventos formais. Eventos formais têm um grau de certeza para acontecer. Mas aí eu tô falando de situações específicas, tá legal? Vamos lá então? Ó, há várias sugestões para o uso do will como auxiliar do futuro. É verdade. Aquilo que eu te falei, que quando você vai para a internet você fica louco. Eu trouxe os 4 casos principais que os maiores gramáticos da língua inglesa concordam com relação a esse uso. A parada aqui tá peneiradinha, prontinha para você, filtrado, tá? Então vamos lá? Quando a gente faz previsão, a gente usa o will. Agora, vamos lá. Até que bateu com o meu macetinho, né? Previsão é uma coisa que você não tem certeza. Tu está prevendo. Então, quando eu digo the party will be very nice, ó, a festa será muito legal. Eu sei que você sabe que o verbo to be é aquele cara do I am, you are. He, she, it, is. E vai, né? A gente costuma usar ele assim no presente. Mas pare de achar que eu não posso usar ele assim também. Essa não é a forma básica dele? Be.
Tá aqui, ó. Eu não tenho que usar depois do will o verbo na forma básica, então ele não pode ser usado assim, conjugado. Ele fica be mesmo, mas ele continua sendo o famoso verbo ser ou estar. Então, a festa será muito legal, porque a gente não traduziria isso como a festa estará muito legal. Ninguém falaria isso, certo? Agora vamos lá, deixa eu só apagar aqui um pouquinho para deixar esse slide lindão. Maravilha. E aí o que acontece? Quero aproveitar aqui para enriquecer um pouquinho do seu vocabulário. Eu sei que você sabe que party, que o americano fala party, significa festa. Mas pode ser que caia com outro significado. Por quê? Porque todo mundo sabe que é festa. O teu examinador não vai cobrar o que todo mundo sabe, ele vai cobrar o que ele acha que nem todo mundo sabe. Tá? Então, pode ser festa? Pode ser festa, mas tem outras traduções. Só estou colocando aqui para isso aí pro teu caderninho léxico, né? Onde você vai anotando as palavrinhas diferentes. O inglês tem uma dinâmica muito comum de usar uma mesma palavra para várias coisas. Então, se você olhar uma frase e não faz sentido a tradução de party como festa, é porque ela pode significar essas outras coisas aqui, ó. Também significa grupo de pessoas. É um grupo aleatório qualquer. Ah, mas daí tem a ver com festa? Tem. Mas party também significa parte. Como assim parte? Linguagem jurídica, hein? Vou pôr aqui, ó, jurídico. Sabe como? Quando você vai impetrar, olha só minha faculdade de Direito me ajudando agora, tá? Para quem não sabe, estudei Direito também. Quando você vai impetrar uma ação judicial contra alguém, são dois polos sempre de uma ação judicial. Você pode ter mais pessoas participando, mas são dois polos, de quem acusa e de quem se defende, certo? Tudo bem. Quando você vai lá e faz uma ação, e você tem direito de olhar essa ação, mesmo que ela corra em segredo de justiça, se você faz parte, se você faz parte dessa ação jurídica, tu tem direito de olhar. Então você chega lá no fórum, você tá com o número dos autos, e você vira pro cara e usa o seu juridiquês, porque não dá pra chegar lá falando de qualquer jeito, não dá, pelo menos aqui em Curitiba, não dá pra chegar vestido de qualquer jeito. Se eu tiver de regata e bermuda, eu nem entro no lugar, sabia disso? Nem entro. E aí eu chego para o cara e em vez de falar para ele, posso dar uma olhada nessa parada aqui? Não, né, velho? Não. Eu vou chegar para ele e falar, boa tarde, eu gostaria de fazer vistas aos autos do número tal. Dei o número dos autos para ele vai perguntar assim para mim. Ah, pois não. Você é a parte ou é o advogado da parte? Parte, nesse sentido jurídico, não significa um pedaço, uma parte. Significa pessoa que faz parte de uma ação jurídica. Legal? Então quando ele pergunta, você é a parte ou é o advogado da parte? Significa, você é quem está sendo processado ou é quem está processando ou você é o advogado? Então a parte de uma ação jurídica é sempre ou quem está processando ou quem está sendo processado. E no inglês esse nome é party. Bota fé? Pois é, então você já agora sabe que party é um termo técnico do inglês jurídico, mas também significa, essa aqui eu sei que você não vai esquecer, você acredita que a palavra party significa partido político? Pare, tio Rê, party é partido político? Sim. E por que eu não vou esquecer? Porque os partidos políticos nesse país são tudo uma festa mesmo, com dinheiro público. Pronto, não esquece mais. Agora vamos voltar para os casos do uso do will. Segundo caso, promessa. Promessa, você fala, poxa, mas promessa tem um grau de certeza. Pois é, mas aqui ele caracteriza um uso específico do will. I promise I will not tell him about the surprise party. E aqui continua sendo festa. Eu prometo que eu não contarei a ele sobre a festa surpresa. Aqui eu tô falando de festa, o que vem na frente indica que tipo de festa é, macete da garota bonita, portanto é um adjetivo, tá bom? Terceiro uso, que eu te falei de eventos formais, que tem um grau de certeza, mas é porque daí é em estilo formal. Casamento. Casamento é ou não é uma coisa que é uma formalidade? Claro que é. Inclusive o casamento é um contrato. Quando você vai no cartório, você assina um contrato. Existe uma cerimônia religiosa com uma representatividade bastante importante, mas o que vale mesmo do ponto de vista legal é o que você tratou lá no cartório, não é o que você falou com a pessoa, né? É um contrato. E aí, olha só, por ser uma situação formal, eu posso usar o will, mas daí eu vou ajustar o meu vocabulário inteiro para poder ficar de acordo com a formalidade. Então, olha só que legal, ele fala, the wedding will take place at the St. Teresa Church on June 27, and the reception will be at the Bourbon Hotel. O casamento acontecerá. Mas tio Rê, eu sei que o verbo acontecer é o verbo happen. Pois é, mas aqui eu peguei uma versão mais formal dele, que é o take place, tá? O casamento acontecerá na Igreja Santa Teresa no dia 27 de junho, e a recepção será
no Hotel Bourbon. Evidentemente aqui que eu peguei algumas localidades aqui de Curitiba, tá? Existe um Hotel Bourbon aqui, que é muito bom, e existe uma tal de Igreja Santa Terezinha, que também é muito linda. Bom, último caso, antes da gente partir para o shall. Uma ação futura que é decidida no momento da fala. Toda vez que você está falando com alguém e no momento da fala tu decide que vai fazer alguma coisa. Esse futuro que você decidiu enquanto falava com alguém é com o will. Por quê? Porque o will é pequenininho. Porque o will permite uma agilidade de raciocínio para você falar rápido aquilo. E depois do will só vem um verbinho na forma básica, é facinho, tá? Ó, the air conditioning is too cold. I'll have someone turn it off right now. Alguém fala, o ar-condicionado está frio demais. Esse cara aqui é demais, tá? Eu pedirei para alguém desligá-lo imediatamente, né? A pessoa decidiu isso na hora que ela sentiu que estava frio. Ela não planejou em casa antes, tá bom? Mas o mais importante vem agora. Olha só que interessante. Todo mundo associa will com o futuro, embora possa ser nome de alguém, tá? Will é muito usado para abreviação de William. Mas é normal que a galera bata o olho nesse cara aqui, ó, e pense, ah não, futuro é will. Tá, olha aqui para mim. O will indica futuro quando ele é verbo modal, né, que é aquele tipo de verbo auxiliar, que vai empurrar o verbo ao qual ele se refere ou que está do ladinho dele para o futuro. Mas quando ele não é verbo modal, sabe o que ele é? Ele é substantivo. E quando ele é substantivo, ele significa duas coisas que podem cair na sua prova. O will só é verbo que indica futuro, auxiliar, quando ele está relacionado a um outro verbo. Se ele não faz isso, não é verbo modal, ele é substantivo com a tradução de testemunha ou vontade. Vamos anotar. Will também pode ser a palavra vontade ou ele é a palavra testemunha, falei testamento. Testamento. Agora sim, tá? Mas peraí, professor, testamento é um termo técnico do jurídico. Pois é. Então, will é uma palavra técnica do inglês jurídico. E aí você fala, mas o que vontade tem a ver com testamento? Tudo. O testamento é a vontade do falecido. E falecido tem vontade? Tem. Expressa em vida com validade pós-mortem, é ou não é? O cara faz o testamento dele em vida. Eu fiz o meu quando descobri meu câncer porque eu achei que ia dessa para melhor. Não, fiquei aqui na pior, né? Então o que acontece? Eu tenho que fazer ele, eu vou expressar a minha vontade em vida. Mas não dá para pegar meu testamento agora, abrir ele e fazer valer. Não. Ele tem validade pós-mortem. Então, literalmente falando, para você nunca mais esquecer a relação entre essas duas palavrinhas, o testamento é sim a vontade do falecido. Então lembra que o will pode ser testamento e vontade. Pra gente encerrar, só ficamos aqui com o shall. Olha que esse carinha aqui, ele aparece pouco, mas ele é importante, né? E ele está no seu edital. Ele significa, shall pode ser traduzido como deve, mas ele também pode ser uma partícula sem tradução. E ele também é um verbo modal. Por isso que eu estudei ele junto com o will? Sim. Mas ele pode indicar uma ação futura. Ele pode indicar outras coisas também, tá? Quando ele indica futuro, ele é usado com os pronomes I e we. Significa que de todos os pronomes que a gente estudou, I, you, he, she, it, lembra deles? We, you de novo e they. O will pode ser usado com todos esses pronomes sujeitos. O will vai com todos. O shall só com I e com we. É isso que ele está dizendo aqui. Mas ele vai dar a mesma ideia do will. Agora ele também pode expressar outras coisas. Lembra? Ele é um verbo modal. Verbo modal é, né? Os verbos modais são a estrutura mais subjetiva da língua. Então olha só. O que ele pode indicar? Um convite, uma sugestão, uma promessa ou ações voluntárias. Quem vai definir cada uma dessas coisas? O contexto da frase. Agora, é muito comum que ele seja traduzido assim. Ou assim. Então lembra que aqui tem uma possível tradução dele, né? Mas quando a gente fala assim, vamos começar? A gente fala, shall we start? Por quê? Porque esse vamos aqui de convite. Bom, e aí aqui tem uma informação importante para você, que ele é mais comum no inglês britânico do que no inglês americano, porque o americano vai usando o will para tudo e não se incomoda. Sim, é fato e é verdade você pensar que o inglês americano vem passando por um processo de simplificação da linguagem. Inclusive, teve um cara que tentou fazer isso, autor de um dicionário muito top, que é o Noah Webster. Noah, do nome bíblico mesmo, Noé. E o Noah Webster, ele chegou a fazer uma proposta tão radical de mudança da língua inglesa que em determinado momento, ali, algumas
algumas propostas dele foram bem rechaçadas mesmo, tá? Mas ele foi um dos caras que formalizou um pouco desse processo de simplificação da língua inglesa, tanto nas normas quanto na escrita. Vamos lá então, para que serve esse shall? Pode indicar uma ação futura. Ó, I shall be there by 8, que é eu estarei lá às 8 horas. Então aqui, usado com o pronome I, ele tem o mesmo sentido de will. Legal, né? Veja que ele também é seguido de verbo na forma básica. Mas ele pode indicar uma sugestão, que pode até ser no sentido de convite, né? Tu faz uma sugestão convidando alguém para alguma coisa. Ó, shall we move into the living room? Ou seja, vamos nos mudar, no sentido de nos deslocarmos para a sala de estar. Imagina que tu tá num ambiente, que é a sala de jantar, e aí o que aconteceu? O cara fala, não, aqui tá bagunça aqui na mesa e tal, vamos sentar no sofá lá na sala de estar, e ele fala, vamos nos mudar para a sala? Vamos, né? Vamos até a sala de estar? Ele vai fazer esse convite, né, dando essa sugestão com o shall. É bem comum esse uso aqui, hein? Esse uso do número 2 é mais comum do que o próprio primeiro aqui, tá? E pode indicar uma ação voluntária, lembrando que a ação voluntária é aquela que você se dispõe a fazer sem ganhar qualquer coisa com isso, tá? Ou quando tu faz uma promessa, que é você garante que algo vai acontecer. Olha lá. I shall make the travel arrangements. There's no need to worry. Então o pessoal tá falando lá sobre uma viagem que todo mundo vai fazer. Ah, meu Deus, tem que ir na agência, tem que levantar passaporte, documento. Você fala, ó. I shall make. Eu farei os arranjos da viagem, né? Os arranjos aqui no sentido de planejamento. Não há necessidade de se preocupar. Então, esses daqui são os usos do shall. É pouquinho mesmo, porque realmente ele está caindo em desuso, mas a nossa prova não quer saber disso. Prova da ESA, como eu te disse, focada na estrutura, e uma prova essencialmente estrutural. Ela gosta muito da estrutura da língua inglesa, você saber se as coisas estão montadas direitinho ou não. Fica a dica aqui, por exemplo, ó, não te falei que o shall ele é usado com os pronomes I e we? Chance grande na tua prova do cara usar isso com o pronome errado e perguntar para você se aquilo vale ou não. Legal? O que é essa história de receber ordem, né? Cumprir com ordens, que tem a ver com a aula de hoje, aquilo que a gente vai tratar. Mas a aula não tem a finalidade de deixar você preparado para esse momento lá dentro, não, porque isso aí é outra bronca. Aqui a questão é prova de inglês e como que cai um assunto chamado imperativo. Que, sendo bem honesto com vocês, né? Se fosse uma aulazinha de inglês, a gente precisaria de 1 minuto, talvez menos, para explicar o que é o imperativo. Por quê? Porque o imperativo é um comando, tá? Não necessariamente uma ordem no sentido assim coercitivo, mas ele é um comando. Porque quando eu digo para alguém, fecha a janela, por favor, né? Eu não estou ordenando, vai ter uma medida punitiva, coercitiva. Você sabe, por exemplo, que dentro do direito no nosso país, as leis se fazem cumprir com uma contrapartida, por uma penalidade. Você não cumpre a lei, né? A lei se faz cumprir, em outras palavras, pelo medo da pena prevista caso você cometa alguma infração legal, penal, enfim, aí vai depender, né, que esfera do direito que é, né? Se é civil, etc, certo? Então o que acontece? Mas quando eu falo de imperativo, imperativo o que é? Imperativo é você dar um comando para alguém fazer alguma coisa, que geralmente é caracterizado pelo quê? Pelo verbo, pelo verbo. Quando eu digo abra, pronto, tá ali o imperativo. Abra o livro. Ah, tá, mas tem esse caráter rude? Depende. Você pode colocar junto da palavra um por favor. Então quando você pede para alguém, abra a porta, por favor, ou feche a porta, por favor, está muito frio, ainda que você tenha sido educado e usado o por favor, caracteriza um imperativo. E como é que é o imperativo negativo? Coloque a palavra não na frente. Não abra. Após pôr o por favor? Pode. Não abra o livro, não ligue o ar-condicionado, por favor. Mesmo que você use o por favor, você consegue perceber que o imperativo está sempre norteado pelo verbo. Imperativo afirmativo, ou seja, um comando afirmativo. Coloca só o verbo na frente da estrutura. Negativo, coloque o não, que no inglês vai ser representado pela palavra don't. E é claro que quando a gente fala de imperativo, algumas coisas são prerrogativas básicas. Criatura, não dá para falar de imperativo em outros tempos verbais. O comando é agora, é presente. Entendeu? Como é que fica imperativo no passado? Que no passado, cara, já acabou. Como é que tu dá um comando no passado? Entendeu? Então veja, o tempo, né, a estrutura do imperativo vai usar o tempo verbal do presente, tanto para afirmativa quanto para negativa, por uma questão de lógica. Mas, ainda que num primeiro momento esse conteúdo pudesse ter sido encerrado em 1 minuto e eu dizer, não, comece com o verbo para afirmativa, então coloca o verbo na afirmativa direto lá na frente da estrutura, e para fazer negativa começa com don't, que é o nosso não. Mas eu posso começar o meu imperativo com um pronome.
Então, eu quero aqui te mostrar alguns casos especiais para você, de fato, ter a aula de imperativos mais completa do país. Em nenhum outro lugar você vai achar o que eu vou te passar aqui agora. Mas desfranza a testa, não fica com essa ideia, ai meu Deus, o Renato vai complicar. Que complicar, eu tô aqui para facilitar. Nada é tão difícil quanto parece, é uma questão de dedicação e você vai ver que o assunto aqui, realmente, em relação a outras coisas que a gente já estudou, ele é muito fácil. Mas isso cai na prova. E se cair um dos casozinhos especiais que eu te passei e o resto do país não sabe, você já sai na frente, né? Então vem comigo aqui, vamos lá. O nome em inglês é imperatives, tá? Com essa sílaba tônica aqui, ó. Imperatives. E aí o que acontece, né? As formas do imperativo dos verbos possuem vários usos específicos e com propósitos semelhantes. Ou seja, não é um único uso. Não é uma única coisa que é você, por exemplo, dar um comando, né? Ainda que quando eu vá desmembrar tudo que eu coloquei aqui nessa listinha possa se desmembrar em comandos, mas eu estou chamando aqui de usos específicos. Veja, para dar ordens. Bom, daí a própria palavra imperativo já remete a isso. Mas para dar instruções. E essas instruções, querido, olha aqui, ó, ela pode ser tanto instruções quanto aquilo que alguém tem que fazer, como podem ser um passo a passo de uma receita de bolo, por exemplo. Você já percebeu como todas as receitas, elas usam imperativo? O cara fala, pegue uma vasilha de tal tamanho, coloque 2 xícaras de leite, né? Adicione, é sempre um verbo, cara. Então, quando eu falo de instruções, eu posso estar falando tanto de uma receita de bolo, de instruções que você recebe diretamente, ou um manual de qualquer coisa. Um manual de como montar uma impressora 3D. Cara, vai ter imperativo lá, faça isso, faça aquilo, até porque você espera uma linguagem direta e específica quando você vai tratar de alguma instrução para alguma coisa. O cara não vai ficar fazendo um texto de, olha, seria interessante que você abrisse a caixa e retirasse com cuidado. Ah, não. Abra a caixa, retire com cuidado o equipamento. Entendeu? É isso. O que mais? Para alertar ou avisar alguma coisa também está bastante óbvio, né? Então, por exemplo, assim, né? Não pise, né? Você está diante de um terreno que não foi ainda tirado dali todas as minas terrestres. O cara colocou uma placa, não pise. Cara, não pise, né? É um alerta. Para encorajar também pode, a gente vai ver alguns casos. Para convidar também é possível. Vamos lá, vamos desmembrando cada um desses aqui, mas sempre imbuídos do bom senso que vai nortear o próprio assunto, tá? Por favor, nada de suposições mirabolantes aí, olha lá. Alguns exemplos do imperativo usados com o verbo go. Como assim? Já estou tratando de um caso específico, tá vendo? O verbo go, que normalmente é o verbo ir. Por que o tio Rê diz aqui que é normalmente? Porque a palavra go pode compor algumas expressões idiomáticas no inglês. Por exemplo, go swimming, né? Quando a gente fala de go swimming, e ele é muito usado com atividades desportivas, tá? 2 M's. Go swimming significa nadar. I like to go swimming. Eu gosto de nadar. É usado também quando a pessoa fala que gosta de esquiar com 2 I's, ó. Go skiing, tá? Go skating, etc. Então, aí, o verbo go pode vir a compor algumas atividades esportivas e aí você não traduz ele literalmente. Aliás, preciso mesmo agora fazer um parênteses e te dizer por que eu abomino tradução ao pé da letra? Não, né? Não. Você já tá vacinadão, né? Tudo bem. Agora fecha aqui comigo, apaga tudo, ó. Então, vou falar de imperativos focados no verbo go. Já se trata de um caso específico. Quando for um imperativo comum, gente, ele sempre vai se referir à segunda pessoa. Peraí, o que é segunda pessoa, tio Rê? Para tudo, vem comigo. Quando nós estudamos os pronomes pessoais. Eu não tenho preguiça de revisar com você não, tá? Aliás, sempre tive raiva de professor que diz assim, você já devia saber. Porra, cara, eu preciso relembrar com você. Por que o cara fica de preguiça e não relembra, né? A gente estudou esses pronomes aqui, ó. I, you, he, she, it, né? O we, o you de novo e o they, tá bom? Tá aqui, ó. Esses daqui são chamados de pronomes sujeitos, tá? E você veja então que esse aqui é o primeiro pronome, esse aqui é o segundo, ou seja, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, porque esse you daqui de baixo, ó, ele compõe esses 3 últimos que são pronomes do plural, tá? Então a tradução, nós, vocês, eles ou elas. Então eu tenho um you que é primeira, aqui, segunda, ó, esses são dos plural. Segunda pessoa do plural, eu tenho um you que é segunda pessoa do singular.
É lógico que quando eu dou um comando é para você que está ouvindo o comando. Então é lógico que o imperativo se refere à segunda pessoa do singular, lá dos pronomes pessoais que a gente já estudou, tá bom? Fica fácil de visualizar assim, não fica? Imagina se eu viesse de preguicinha, você deveria saber. Não, né, cara? Eu tenho raiva de professor assim e eu sei que você não tem nenhum professor assim. Professor, não é bem assim. Não vamos falar disso. Agora, olha só. Eita, vamos lá. Deixa eu escrever o you aqui de novo. Então ele está se referindo a este cara como segunda pessoa do singular. Então o imperativo comum, ele é usado com a segunda pessoa do singular you. Por quê? Porque, cara, quando você dá o comando para alguém, é para a pessoa com quem você está falando. Se eu te der um comando e eu digo vá lá, pode ir, né? No sentido, vá. Eu digo go, é você. Eu não preciso dizer você vá. Se eu tô te olhando e faço o comando, você sabe que implicitamente é você. Legal? Então tá bom. Aí eu tenho afirmativa, que é usar diretamente o verbo, tá vendo? E negativa começa pela partícula don't. Don't go, não vá. Legal? É isso. Então, afirmativo, geralmente caracterizado assim, direto com o verbo. Negativo, sempre com a partícula don't na frente. Agora veja lá, e se eu quiser usar com a primeira pessoa? Tanto a primeira pessoa do singular, quanto a primeira pessoa do plural. Como assim, professor? Olha aqui comigo. Até aqui, ó, até esse traço que eu vou passar, são pronomes tudo no singular, tá? Esses todos da primeira parte aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, né, a primeira pessoa do singular. E esse aqui é a primeira pessoa do plural. Quando eu for usar com esses caras aqui, ó, tá? Aí olha o que vai acontecer, ó. Eu posso dizer, let me go. Por quê? Quando eu digo para alguém, me deixe ir, ó, começou direto com um verbo, como é o imperativo, e o go que a gente está tratando tá ali. Mas por que ficou o me? Por que ficou o me? Se eu estou falando de eu aqui, de nós aqui, ó. Ficou pelo seguinte, vamos relembrar? Vamos relembrar? Não custa nada para mim, não custa nada. Ó, deixa eu só apagar isso aqui para a gente ficar com o que interessa. Esses pronomes todos que eu escrevi aqui são pronomes sujeitos. E eles têm um outro tipo de pronome que vem aqui depois deles, que tem a mesma tradução, só que são usados depois do verbo. Esses carinhas todos aqui, vou escrever do lado, são usados antes do verbo ao qual se referem. Só que o I corresponde ao me. O you não muda, lembra? O he corresponde ao him. O she corresponde ao her. O it não muda. Vamos para agora para os do plural. O we corresponde ao us. Como eu já disse, o you não muda. E o they corresponde ao them. A diferença é que se essa primeira coluna é usada antes do verbo, essa segunda coluna é usada depois do verbo ao qual se refere. Então quando eu venho para cá, eu percebo que o tal do eu está sendo usado depois do verbo. Me deixe ir, é um comando, deixe-me ir, let me go. Mas o que acontece? Se é depois do verbo, ó, esse I vai virar me, porque depois do verbo ao qual se refere. Entendeu a diferença entre eles? Por isso que ficou assim, tá? E se fosse negativo? Don't let me go. Não me deixe ir. Don't let me go, tá? Quando eu quero usar o we, olha como é que fica. Por que fica let's go? Por que fica assim esse let's? Todo mundo conhece esse cara do inglês. Todo mundo conhece o let's go. Vamos nessa. Até a gente fala às vezes brincando, né? E aí, galera, vamos nessa? Let's go. Fala brincando. Porque esse let's é a abreviação de let us go. Let us go ficou let's go. Ou seja, não apareceu porque está ali na forma contraída, mas olha aqui comigo, ó. Esse carinha que é o apóstrofo S, ele equivale ao us. Ao us? Mas da onde esse us? Olha aqui comigo, ó. Eu não estou falando do we, mas como está depois do verbo, ele tem que virar us. Entendeu da onde surgiu o tal do let's? O let's go, ele na verdade é a forma contraída de let us go, e daí na negativa eu só coloco o not aqui no meio, tá? Eu só uso o don't no início da frase. Como agora a negativa vem no meio, vai ficar assim, let us not go, não vamos ir, tá bom? Não vamos ir. Legal, né? E aí a gente pode ter também, vou limpar tudo agora, com a terceira pessoa do singular e do plural, ó. He, she, it é a terceira pessoa do singular e they é a terceira pessoa do plural. Quer que eu te mostre? Tá aqui, ó. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. He, she, it representa a terceira. Tá, e a do plural? Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Que olha como é que fica lá do outro lado. Olha como é que esses caras ficam. Olha como é que fica lá do outro lado. Ficou confuso? Danado, olha aqui o que eu faço, ó. Vou deixar lindão esse troço para você enxergar. Limpei aquilo que não nos interessa mais. Vou limpar mais ainda, ó, só para ficar bonito para ti, tá vendo? Estamos falando agora de he, she, it e do they.
Pronto, esse é o foco. Então vem comigo aqui, ó. Quando eu digo deixe-o ir, deixe ele, como está depois do verbo, esse ele, he, vai virar him, só porque está depois do verbo. Não deixe-o ir, don't let him go, porque daí realmente o don't veio na frente, tá bom? Legal, né? É isso, queridos. Então aqui só dessa brincadeira do go aqui já rendeu bastante, hein? Importante o foco na negativa. Quem é amigo avisa depois não deixou novela em fita amarela pintada com o nome dela, eu avisei, beleza? Eu avisei. Os caras amam negativa, porque algumas estruturas negativas, lembra que a ESA gosta de estrutura? Elas são meio esquisitinhas. Então, vá para a prova sabendo fazer o negativo das formas do imperativo. Vambora. Olha lá. Imperativo na voz passiva, ah não, tio, aí você está complicando muito. O que é a voz passiva? Olha aqui para mim, vamos relembrar. Voz passiva, para de criar um monstro na sua cabeça. É uma mera inversão da frase. Se eu digo, ele escreve livros, eu vou trocar a posição do sujeito com o objeto da frase. Não vou precisar lembrar você que sujeito não é sempre uma pessoa, né? E objeto não é sempre uma coisa. Ah, mas você falou que você lembra, então tá bom, vamos lá. Sujeito não é sempre uma pessoa, é aquele ou aquilo que faz a ação do verbo. E objeto não é sempre uma coisa, é aquilo ou aquele que sofre a ação do verbo. Voz passiva nada mais é do que uma inversão, que acontece em cima do verbo. Então olha só, tem aqui o verbo principal. Escreve. Ele escreve livros. Eu tenho aqui ele, livros, escreve. Travei o verbo principal. A frase gira em cima dele, Quem está atrás passa para frente, quem está à frente passa para trás. Então, em vez de eu dizer ele escreve livros, eu digo livros são escritos. É isso. E eu vou aplicar isso no nosso imperativo. Legal? Dá uma olhadinha como é que fica. Eles não são muito comuns, já estou te dizendo aqui, mas eu falei que eu ia trazer a aula mais completa de imperativos. Mas vamos lá, Não seja pego de surpresa. Qual é a essência da voz passiva? A essência da voz passiva é você eliminar o sujeito. Quer porque ele não é importante ou porque ele não existe mesmo, tá? Então quando eu digo assim, pode usar meu carro, o meu carro foi lavado, para você não interessa quem lavou. Então eu uso o meu carro foi lavado. Não estou focando em quem fez a ação, mas no que foi feito, porque é o que te interessa, é você que vai usar o carro, certo? Então, quando eu digo não seja pego de surpresa, o foco não é dizer quem vai te pegar de surpresa. Então eu tenho aqui uma voz passiva inserida dentro de um imperativo, começando na negativa com don't. Legal? Então, em vez de dizer alguma coisa direta para você, don't, né, você não faça alguma coisa, eu digo não seja pego de surpresa, porque daí você não é quem vai pegar alguém de surpresa, você é o objeto da frase, certo? É nesse sentido, inversão de sujeito e objeto, que é a voz passiva, tá bom? Claro que você pode a qualquer momento voltar na nossa aula de voz passiva, né, ou adiantar, não sei em que ordem que ela vai estar aqui na nossa matriz, para você estudar um pouquinho isso, para ver como é que funciona, tá bom? Olha o outro exemplo. Let them not be forgotten. Então, se eu tiro esse not, né, seria o quê? Let them be forgotten. Deixe-os serem esquecidos. Não os deixe, eu só acrescentei a negativa aqui, naquele modelo que a gente já viu anteriormente, que o not passa para cá, para depois do let, tá bom? Então, let them not be forgotten, não deixe-os, não deixe eles, tá? Serem esquecidos, tá bom? Então aqui essas frases estão na voz passiva porque não estão focando no sujeito, né? Ou seja, não seja pego de surpresa, eu não estou dizendo quem vai te pegar de surpresa. Não deixe-os serem esquecidos, eu não estou dizendo aqui quem vai esquecer. Por isso que é caracterizado na voz passiva. Voz passiva tem por finalidade esconder, né, omitir ou não mencionar o sujeito. Maravilha, vamos caminhando que já estamos chegando para mais da metade da nossa aula. Os imperativos simples, usados com a segunda pessoa do singular, são os mais comuns. A gente já falou disso. Por quê? Porque tem o you, esse you não aparece na frase, mas ele está implícito. Porque quando eu vou dar um comando para alguém, que é o imperativo simples, né? Eu dou o comando para a pessoa com quem eu estou falando. Então, se eu dou esse comando, ou faço esse convite, ou enfim, essa instrução, né? Por exemplo, assim, você está aprendendo a montar e desmontar um fuzil. Aí eu dou um comando, faça tal coisa. Né? Veja, eu não preciso dizer você faça. Se você está comigo ali, eu sou instrutor e estou te ensinando, eu só digo faça, o você está subentendido. E esse aqui é o caso mais comum mesmo dos imperativos. Vamos a alguns exemplos, tá? Olha lá, tell them
to go home. Quando eu digo diga a eles para irem para casa, é para você dizer para ir para casa, né? Quando eu digo shut up, que é o nosso fique quieto, é para a pessoa com quem eu tô falando. Então tem o you por trás disso. Give me your answer by tomorrow. Ó, me dê sua resposta até amanhã. Esse by aqui tem a função de até. Beleza, mesma coisa. Ó, negativo, que lindo. Don't let any of the kids leave the party. Não deixe qualquer das crianças sair da festa. Isso aqui é uma preocupação que a gente sempre tem, né? Eu, pelo menos que sou pai, um monte de criança, filho de um monte de gente, você é super responsável, você fala o quê? Tem que ter alguém na porta da festa deixando todo mundo preso lá dentro. Meu Deus, tá? Então não deixe, ó, pretend. Meu Deus, que palavrinha traiçoeira, né? Pretend não é pretender. Pretend é o verbo fingir. Então olha lá, ó. Não finja que você nunca o viu. Don't pretend you never saw him. Tá? Aqui a gente tem duas na negativa. Make sure, a gente vai traduzir por certifique-se. Make sure everybody sees you. Ou seja, certifique-se de que todo mundo veja você. Legal? E um outro aqui, usando todos direto com o verbo, tá vendo? Come for dinner tonight, que é um convite, né? Lembra que eu te falei que podia ser usado para convite? Venha para o jantar hoje à noite. Mesmo que seja um convite, tu tá dando um comando para a pessoa, né? Normalmente assim, com um grau de informalidade maior, né? Quando você faz um convite para um amigo, você não vai virar para ele e falar, eu gostaria muito que você viesse até minha casa para a gente jantar. Você vai falar, ó, vai na parada que a gente combinou. Não vou permitir que você não apareça. Então a gente tem esse grau de intimidade e aí a gente fala assim com os amigos, com as amigas, enfim, né? Aí você pode usar esse convite, que ainda que seja um imperativo, ele não é rude. Isso é importante, a gente vai ver aqui. Muitas vezes pode acontecer sim do imperativo parecer meio rude, né? Porque é um comando. E a gente tem N maneiras de lidar com isso ou de amenizar isso. Vamos seguir aqui no nosso estudo. Olha lá, leia comigo. A forma imperativa por si só pode ser considerada bastante contundente, abrupta ou até rude. Para deixarmos o discurso mais educado, ó, quero dar uma amenizada, podemos adicionar expressões como por favor, que em inglês é o famoso please, né? Ou será que você poderia? Ou outras, né? Então vamos dar uma olhada aqui nisso aqui. Por quê? Porque a forma imperativa é caracterizada pelo uso do verbo na frente da estrutura. Mas mesmo assim eu posso colocar um por favor. Dá uma olhada aqui em alguns exemplos que, né, a gente consegue uma maneira de deixar ele mais suave. Ó, tá aqui o verbo, caracterizando imperativo. Esse please eu coloquei na frente para dar uma amenizada. Please tell her to wait for us. Por favor, diga a ela para esperar por nós. Esse please poderia vir aqui, tá? Ele poderia vir aqui. Poderia ser tell her to wait for us, please. Aí viria com uma vírgula, tá legal? Olha só o would. O would, esse carinha aqui, o would, ele sempre faz uma coisa no inglês. Ele faz com que qualquer verbo que acompanhe ele no português termine pelo equivalente do ia. Então, would you close, quer dizer, você fecharia a janela? Ele caracteriza o imperativo, mas ao mesmo tempo ele dá uma amenizada, tá? Ó, hand in, eu sei que você sabe que hand é mão, mas hand in é o verbo entregar em mãos. Então, você entregaria em mãos o seu relatório até quinta, por favor? Ó, super educada essa frase e ainda assim é um comando. Would you hand in your report by Thursday, please? Legal, né? Número 4, de novo, o uso do please, assim como o número 5, né? Please don't let any of the kids leave the party. Essa frase foi repetida já da anterior. Por favor, não deixe as crianças saírem da festa e... por favor, certifique-se de que todo mundo vê você. Também uma frase que a gente viu antes, mas agora com esse amenizador aqui, para fazer o discurso soar menos rude, né, ou menos contundente, esse tipo de coisa, né? Ainda mais hoje, né, você que é militar não tem isso, mas a geração do mimimi, você fala um pouco mais direto com a pessoa, ela fala, vou te processar, você está sendo agressiva. Ah, meu Deus. Hein, vou te contar, ainda bem que com vocês não tem essa frescura. Agora, vamos lá. Imperativos com a primeira e terceira pessoa não são tão comuns, né? Que é o quê? Primeira e terceira pessoa do singular e do plural, né? Então isso aqui é a primeira pessoa e a terceira pessoa. No entanto, há algumas expressões comuns que os usam. Vamos dar uma olhadinha, ó. Let me see. Porque a primeira pessoa sou eu, I. Como é que eu vou usar? Eu coloco aqui, ó. Por estar depois do verbo, o I vai virar aquele me, que é pronome objeto. Tá? Então isso aqui equivale ao nosso deixe-me ver, let me see, tá? E a terceira pessoa, quem que é? Não era o we? Nós, ó, let's go. Lembra que eu te falei que isso aqui equivale ao let us go? Por quê? Porque o we
Quando eu quero usar a ideia do nós, depois do verbo ele vira us. Então aqui está depois do verbo, só que ele está disfarçado assim, tá bom? Mesma coisa na número 3, ó. Let's not wait any longer. Não vamos esperar mais tempo. Any longer tem a ver com isso, esperar por mais tempo. E aqui, let her think about it. Deixe-a pensar sobre isso. Daí aqui a gente está falando da terceira pessoa do singular, que era o she e que virou her, tá bom? Enfim, apesar dele dizer que não são tão comuns, a gente também consegue ver isso aqui com certa frequência na língua. Então, eu não vejo por que isso não possa cair na sua prova, tá? Quanto ao uso da língua, não são tão incomuns assim não, tá legal? Estamos quase chegando lá. Imperativos enfáticos. O que é enfático? É algo que serve para dar ênfase. ênfase é dar destaque. Então tá bom, vamos tentar entender esse cara aqui. Há duas maneiras de se acrescentar ênfase a um imperativo, ou seja, de se dar destaque. Às vezes o pronome you pode ser adicionado a imperativo simples. Olha que coisa mais interessante isso aqui que eu trouxe para ti. O imperativo já tem implícito dentro dele o você. Porque se eu estou dando um comando, é para você com quem eu estou falando. Se você está me dando um comando, você vai falar, você, Renato. O you está implícito na fala de quem a pronuncia, certo? Beleza, de um dos interlocutores. Mas eu posso colocar esse you assim, explícito na frase, tá? Para poder dar ênfase, para poder dar destaque. Dá uma olhadinha aqui, ó. E aí, olha que interessante, né? Ó, para dar ênfase ou especificar a quem o imperativo é dirigido, tá? You wait until your turn. Aqui vai ser num contexto em que você tem um lugar com muita gente e você fala assim, ó, você espere até a sua vez. Shut up, you, né? Você fique quieto. Enfim, esse you está destacado aqui porque ele pode simplesmente entrar para dar ênfase, não é necessário que ele apareça, né? You wait here till I come back, ou seja, você espere aqui até que eu volte, né? You watch the back door, ou seja, você vigia a porta de trás enquanto eu saio e verifico o que está acontecendo, diz a frase, né? You watch the back door while I go outside and check what's going on. Legal? Então é isso. Aqui a gente tem uma última frase para a gente encerrar a nossa aula que diz: os exemplos com you podem não parecer imperativos enfáticos, mas são. Então, se cair isso aqui na tua prova, é um uso super específico e você saiba que é possível que esse you apareça, tá bom? O pronome you pode ser omitido, a gente já sabe que no imperativo simples isso acontece, né? E o sentido permanece o mesmo porque o you é implícito. Então, esse you, na verdade, quando ele diz aqui que é opcional no sentido de você querer ou não dar ênfase, porque todo imperativo, de certa forma, refere-se ao you, você. Legal? Ficamos por aqui. Essa é a nossa aula super completa com casos especiais do imperativo, que podia ser resumida em afirmativo começa com verbo, negativo começa com don't, mas agora tu bate no peito, você pode dar aula desse assunto para os outros. E eu vejo você na nossa próxima aula para mais assuntos dentro da língua inglesa, para você gabaritar a ESA. Até mais. Fala, galera! E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o Alphacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!